A mãe da minha mãe, ela era empregada doméstica. O meu avô, pai da minha mãe, ele trabalhava na FEPAS, ele era ferroviário. O pai do meu pai, ele faleceu muito cedo, mas ele era estivador, sabe? Fica na estação e descarrega trem, descarrega barco, aquela coisa toda. E minha avó, se não me engano, ela era empregada doméstica, a mãe do meu pai. Meu pai veio do Nordeste, minha mãe era da cidade. Meu pai é uma pessoa batalhadora. Eu desde pequenininho trabalhava junto com ele. Eu nasci em Barretos, na mesma casa que eu moro até hoje. E meu pai foi um fundador do clube de negro que tem lá. Foi meu pai quem fundou, junto com outros colegas. Olha, eu gosto muito das minhas origens, sabe? Eu gosto do cabelo afro. Eu sou uma pessoa extremamente séria. Mas assim, na hora de brincar, eu brinco também. E eu gosto de conversar. Mas eu acho que eu também sou uma pessoa bastante tímida e isso me atrapalha um pouco às vezes, sabe? Eu não ligo, não gosto de dormir não, minha filha. Eu gosto de aproveitar a vida. Eu sou super boêmia. Super boêmia, não é só boêmia, não. Super! Me alimenta muito, né? Coisa assim, extravagante. Tudo assim, que eu vou na loja, eu falo, o que ninguém comprou, vende pra mim. Que é aquilo que eu quero comprar. Meu pai não gostava de baile, minha mãe sim. Pra minha mãe poder ir no baile, tinha que ser comigo. Eu gostava de observar minha mãe cozinhando, minha avó cozinhando. Minha infância foi basicamente cozinhando e acompanhando os meus pais nesses eventos assim, de baile, aquela coisa toda. Aí esse que eu faço, eu dublo a Elza Soares com ele. A mesma costureira, Magali. Tudo ela. Assim, você vendo assim, mas fica bem seio, sabe? Decote. Agora tem um sapato aqui, mas eu vou mostrar hoje, mas é um dos sapatos que eu vou no baile ainda. É só vocês, nem meu marido viu ainda o sapato. Prof. Aí tem um vestido que eu copiei do Fashion Week. Eu dei o nome, porque meus vestidos tinham nome, né? Era o luxo no lixo. Então eu catei um monte de retalho e fiz um vestido. Eu vou ver se eu acho que isso tá lá dentro. Peraí, deixa eu ver o que mais. Ai, esse vermelho. Esse foi um que eu fiz. Olha esse, prof. Olha. Eu sempre apoiei e falei pros dois, pro Lindolfo e o Elias que trabalhava no baile. Não desampare a minha irmã. É pra apoiar a minha irmã do jeito que ela tiver. E pro Lindolfo não ficar brigando por causa de transparência, não tem nada a ver, né? Minha irmã, ela se sente bem assim, então ela tem que ser assim. Elas me apoiam o meu jeito. Eu sou do jeito, eu sou simples, eu sou uma pessoa que eu procuro passar despercebida num lugar. Se tá 1000 pessoas, eu já sou uma pessoa que gosto de que ninguém repare em mim. Entendeu? Eu não gosto de chamar atenção. E por eu ser assim, aí que eu chamo, eu fico louca da vida. Querendo ou não, eu sou uma oliveira. Tem... a Araraquara tem muito isso. Nós, por incrível que pareça, às vezes você acha que as pessoas de assim, poder aquisitivo maior têm um sobrenome. Entre a gente tem sobrenome. Os negros têm o sobrenome. Eu não ia no baile quando você começou. Comecei aí com 18 anos. Eu fui 30 anos seguido no baile. Olha, eu nunca fui no baile de gala, mas nos eventos do baile eu vou desde que eu nasci. Nunca fiz outra coisa na minha vida, nesse mês de julho. O baile do Carmo começa na quarta-feira. Então é com muitas e muitas atividades do baile do Carmo. O baile do Carmo, o baile em si é um ápice do baile do Carmo. É porque ele tem uma programação cultural, ele tem uma programação esportiva, ele tem uma programação social, certo? E ele tem uma programação histórica. Sábado vamos se dizer assim, pra mim, que já fui muitos anos, é a perfeição. Se você não tiver bem vestida, o cabelo muito dos bonitos, a pele bonita, o sapato bonito, as joias, tudo, as unhas, maquiagem, tudo. O perfume, não vá. A maioria dos homens vão e as mulheres vão. Muito chique. Hoje o chique
O gostoso de você ser chique é que você é chique. Você não mascara, você não engana, você não... É porque você... Você é o ano inteiro, Você é o ano inteiro chique. Uma coisa que o Costa sempre frisou, tá escrito no folder desse ano, que era pra ir os homens de terno, as mulheres de vestido longo, pra tentar se manter o padrão que tinha quando foi criado o baile. O Costa hoje tomou conta do baile. Ele é o promotor, ele é tipo um ídolo que nas épocas difíceis ele assumiu e trouxe até aqui. Se hoje o baile é o baile, se hoje acontece o que acontece, é por causa do Costa. Infelizmente ou felizmente, mas é por causa do Costa. Mas o Costa é o Costa, ele é uma lenda. A história que chegou até em mim, que eu tenho que passar isso para o meu sucessor, é que lá onde é o Sesc era um quilombo. E lá existia o escravo Damião. Ele era o líder. E ele não sabe, ele não se foi acordado, que ele teve essa visão, que ele estava acordado, eu estava dormindo. Nossa Senhora do Carmo apareceu e falou, olha, vocês param de sofrer, porque vocês merecem, vocês alegria. Cantam e dançam. Começaram a dançar lá e tal. O Capitão do Mato veio, falou, quem que inventou essa bagunça? O Damião, como ele era um cara muito sério, falou, foi eu. Ah, foi você? Então tá. Aí puseram um tronco e cortaram as duas pernas dele. Falou, ó, esse aqui não dança mais. E se quem for meter a besta a dançar, vai acontecer isso. Deixou agoniando lá, morto. E eu não posso omitir, eu não posso mentir. Que o baile do Carmo começou de 90 anos pra cá, sendo que eu sei. Entendeu? Porque eu sou um Damião. Na verdade. Entendeu? Então, ainda há tempo deles acabarem comigo. Porque eu sou um Damião, certo? Porque o certo é eu calar minha boca e ficar quieto, fazer a festa e bom, já era e tal, mas não posso. Essa é a história. Como começou há mais de 100 anos, os negros na época da escravidão, eles tinham uma comemoração que era feita no final de cada colheita bem-sucedida, né? E eu acredito que essa colheita, essa festa que eles faziam, que deu origem ao baile. Essa festa mostra muito toda a história do negro araraquarense, desde a Avenida da Ferrovia pra cá. Quando eu comecei a vir no baile, já existia esse baile, só que eu não conhecia. A minha irmã falecida que veio, ela não era casada ainda, era noiva lá em São Carlos. Mas achou um lindo, porque quem gostava muito de baile era eu e a outra irmã mais nova que eu tenho. Aí quando foi no outro ano, ela trouxe nós. E daquele ano, nunca mais eu larguei de vir. O baile do Carmo começou na academia. Existia um clube chamado Academia. A academia tinha, como existiam os outros clubes em Araraquara, existia academia. Só que lá a maioria das pessoas que frequentavam eram pessoas negras. E ali dentro da academia foi surgindo o baile do Carmo. E aí minha mãe falava assim, olha, eu não tenho dinheiro para pagar para você. Porque era muito difícil, né? Aí eu dava um jeito, eu chegava lá, porque hoje é meu padrinho, né? Que é o Geraldo Davi, que fazia o baile. Eu falava para ele assim, ó, o que eu tenho que fazer para poder entrar? Sem dinheiro. Aí ele falava assim, ó, você ajuda a gente no fim do baile. E ele me colocava para lavar banheiro. E aí entupia. Ah, meu Deus do céu. E a minha mãe, coitada, minha mãe analfabeta, né? Ela contava para todo mundo que eu era diretor. Ela falava assim, meu filho agora parece que é diretor lá na academia. Chamava Academia de Samba. Aí minha mãe morreu assim, né? Quer dizer, achando que eu era uma coisinha lá. E agora eu gostaria que ela tivesse. Bom, só que ela tá vendo. Que agora eu viro o presidente, né? E com muito mais glamour, né? Magali! Magali, o cachorro tá preso? Magali! Só um pouquinho, tá? Oi. E aí, meu bem, tá boa? Magali, eu vim te incomodar um pouquinho. Vem cá, meu bem. Vamos começar a fazer as coisas, Magali, do baile? Não é assim. Minha mãe, por ser negra, né? E o negro tem essa garra, tem essa força, né? E meu pai também, por ser um retirante nordestino que veio aqui para a região central do país, né? Me deu uma base muito grande, eu aprendi muito com eles, né? Eu vi todas as dificuldades que eles passaram
e eu queria mostrar, né, e queria provar para eles que a gente era competente, que a gente poderia ter uma história diferente, né. E hoje sou uma pessoa realizada, sou uma pessoa feliz, tenho meu negócio, gero emprego, né. A informação que a gente tem, né, minha mãe que conta isso, né, que eles, na realidade tinha a rua central da cidade e ocorria o baile da comunidade branca, né, e os negros eram proibidos de entrar. Aí, nesse momento, eles resolveram articular, já existia a Igreja do Carmo, e tinha lá a quermesse e tal. Aí o pessoal começou a fazer as reuniões dele, né, e foi surgindo o baile. A vinda da Estrada de Ferro, né, e a formação da antiga FA, que a gente chamava, que é a Estrada de Ferro Araraquara, né, houve uma mudança na população negra. O que aconteceu? Eles acabaram pegando os negros para fazer aqueles trabalhos braçais mais fortes, né? E aí alguns foram se destacando e foram ocupando alguns cargos. E a partir daí que foi se abrindo alguns espaços para o negro, né? E ele começou a ter um salário, a ter uma condição de vida melhor, tinha-se o armazém onde eles podiam comprar, né? E que a outra parte da comunidade negra não tinha esses privilégios, né? Eu não conheço profundamente a história, porque nós não temos registro de tudo isso por escrito, né? Agora se começa um movimento para escrever isso, porque agora que as pessoas começam a entender também que se você não tiver história, você não pode traçar o seu futuro. Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Mal ou bem, o baile do Carmo não valoriza a gente na cidade? Valoriza. Eu acho que ele valoriza muito a gente. É que as pessoas, a maioria das pessoas, não dão devido valor ao baile do Carmo. Eles acham que tudo muito caro. Só que ninguém sabe o custo real. Então, se é cobrado o que é cobrado, tem um fundamento. Esse baile ficou tão famoso que eu acho que as pessoas passam a ver a gente, nós negros, de outra forma, né? Na época desse baile, fala, ai, todo mundo é chique, todo mundo se veste. Eu acho muito bonito assim, porque vem pessoas de fora, né? Agora eu sou casada, mas antes a gente ia paquerar no baile, né? Uma namorada. Eu falo, porque uma hora que a Adriana já não era daqui, né, Adri? Não. E logo que eu vim pra cá, em 2000, logo em seguida eu consegui emprego num salão muito bom, bem conceituado aqui em Araraquara. Eu era a única negra. Lá eles não me viam como negra, eles me viam como mulata. Nossa, eu tenho uma mulata linda. Eu sempre repeti aquilo várias vezes ao dia. Até quando eu cheguei, eu falei, eu sou negra. Aí onde eles pararam. Eu tenho uma nova funcionária, a Adriana. O Japa tá cortando num modelo que é exclusivo meu. Depois eu passo daqui para arremate, porque para festa mesmo é no sábado. Então, até lá tem uns penugem de volta, então ele tira. Então, ser chique é você saber usar um bom sapato, saber coordenar cores. Eu sempre gostei, cinta da cor de sapato, meia combinando com... Sempre na boa. Ele escuta esse barulho e parece que é um chacoalho da serpente. Menina do céu. É pra desinfetar, ó. Sorte. Menina do céu. Tá sem medo do rapaz. Isso aqui é arte. Nossa senhora, suarte. É o Japa meu pitangueiro. Como é que você tá? Firme, essa Não, tá bom. A senhora tá melhor também. Também, graças a Deus. Hoje em dia, sem bengala, escondo assim, tem hora que eu escondo a bengala. Pronto, vamos vivendo, né? Graças a Deus, faz muitos anos, vai fazer 63 anos esse ano. Eu venho. E naquele tempo tinha livro de presença. Todo mundo que chegava tinha que assinar naquele livro para eles saberem de onde que era o pessoal que estava frequentando o baile. Sempre teve muita caravana de fora. Era frisa. No dia dos bailes mais chique,
Branco não dançava, mas podia comprar freezer e ficar lá nos camarotes olhando nós dançar, né? E sempre com uma orquestra ótima, de fora, assim. E no domingo podia, vocês, mas claro, podia dançar, mas no domingo. Ah, mas por que não pode no sábado? Porque se nós for lá no seu clube de verdade, eles não vão deixar nós entrar para dançar. A minha irmã é de 1930, agora tem 80, né? Ela fez agora em janeiro, dia 12. Ah, ela já gostou há muitos anos. Mas tudo que depende de ter que fazer um sacrifíciozinho e isso os outros ter que ajudar, ela fala, larga de mão, não vou mais. Como era o baile antes? Era um baile tradicional, a negrada toda elite. Elite mesmo. Que aquele tempo usava, quem tava assim, usava muito casaco de pele, as negras iam toda bonita. Não existia tênis, dá licença. Não precisava brigar para não ir de tênis. Aprendi tudo sozinha, cabeleireira, tudo, hein? Depois eu cheguei a ter calo na palma da mão do cabo do alicate, de tanta unha que eu fazia. Mas porque eu não corto, porque eu não aguento ficar mais de pé. E as minhas freguesas mais velhas que não largavam de me morreram. E o que eu gosto de fazer é alisamento a frio, com pasta. Uma coisa perigosa, mas eu adoro alisar cabelo. Fazer mão e pé e arrumar cabelo, estou feliz, contentíssima. A unha da mão eu mesmo faço. E chega você ter aquelas etiquetas, chegar bonita, arrumada. Andar bem vestida, saber se virar em qualquer lugar, não ter vergonha de chegar em qualquer lugar sozinha. Meu desempenho é um só, a mesma coisa. Eu não sinto dificuldade com nada. Todo mundo considera o Baile do Carmo como uma festa de debutante, né? Quem não teve aniversário de 15 e nem de 18, quando chega o baile, acha que é como se fosse aniversário, sabe? Era pra eu ter ido já há 2 anos. Só que como eu tava fazendo faculdade e o preço de uma mensalidade era o preço quase o preço do vestido, então eu optei por terminar e estudar. E eu tô esperando bastante esse momento. Tem pessoal que, por exemplo, manda fazer esse ano uma roupa. Aí daqui a 3, 4 anos, eles vão com a mesma roupa porque eles acham que o pessoal que tá lá esqueceu. Só que não é assim. Minha avó sempre, nas vezes que eu vi que ela participou, ela sempre mandou fazer roupa. Mas a minha avó sempre queria que a gente estudasse, que ela falava assim que não queria que ninguém fosse empregado doméstico como ela foi. E assim, nesse momento, eu sinto mais falta dela porque ela gostava de arrumar a gente, de fazer um monte de coisa pra gente ir no baile. Quando, às vezes, ela perguntava, assim, pros meus pais, eu perguntava pros meus outros tios, você vai no baile? E eles falavam, não vou, esse ano não tenho dinheiro, esse ano não dá, eu quero comprar tal sapato e esse ano não dá pra comprar, então eu vou com o que eu tenho. Minha avó ia lá, jogava desesperadamente no bicho, tudo, e ganhava o dinheiro pra poder pagar o ingresso e toda aquela coisa. Eu comentei essa semana lá onde eu trabalho, que eu ia no baile, aí o pessoal, lá é chique, né? Vai o pessoal chique, né? Mas a principal pergunta foi, branco não pode entrar, né? Eu falei, não, tem nada a ver isso aí. Tem nada a ver. Eu tô ansioso, pena que a gente não tá em condição de poder acompanhar ela. Gostaria de estar lá junto. Embora já fui em vários bailes, né? Pena que é um investimento muito alto, caro. E eu acho que pra mim ir, tem que ir desconforme, sabe? Eu não gosto de alugar terno, não gosto que aluga vestido, não gosto de alugar. Gosto de ir lá e chegar lá e comprar. E se sentir bem, né? Se sentir bem, o dinheiro no bolso, porque é um baile caro. Tudo é caro. E se eu não tiver tudo isso completo, pra mim não vale a pena. Magali! Nem dormi essa noite, Magali. Deixa eu ver. Ai, que lindo, Magali. Mãe, me ajuda aqui que o esmalte tá grudando no plástico. A partir do momento que eu fui a primeira vez,
Eu tinha quanto? Uns 19 anos. Eu fiquei encantada pelo glamour, sabe? Você se arrumar, se produzir, as meninas falaram, vai assim, assim, assim. Quando eu cheguei lá e vi aquela maravilha, aquele pessoal chique, sabe? Pessoal diferente, de fora, falando diferente, porque cada região tem seu sotaque, né? E aqueles homens com aqueles ternos de linho, que aquilo até tremia, assim, as mulheres com aqueles vestidos longo. Eu nunca tinha ido em festa que usasse roupa longa. E chale, aquela coisa toda, cabelo bem arrumado. Eu falei, gente, eu tô no meu ambiente. Eu fico emocionada, tudo dela ir pro baile e tudo, mas é como se fosse, assim, uma continuidade. Minha mãe com a gente, comigo, com minhas irmãs, meus irmãos, né? E agora ela. É um frio na barriga que dá quando você chega no baile, porque é muito lindo a entrada do baile. E você chega lá, aquelas luzes assim, você fica sem jeito na hora que você entra. Aí é aquela apreensão o dia inteiro, né? Porque é um dia especial, gente. É como se fosse a primeira vez. E aí você vai, né? Mostrar sua roupa. E aqui, assim, esse baile dança pequenos, novos, idosos, bem idosa, seus maridos. Era baile mesmo, era bolero, tango, era o samba, o chorinho. Não é nada dessa história de um ficar pulando lá de cá, não, é tudo junto. Porque hoje não precisa saber dançar, um pula de lá, outro pula de cá, tá dançando, né? Bolero é pra você sonhar. E o samba é pra você divertir a vida. A vida é alegre, satisfeita, numa boa. O bolero você já encaixa mais um pouquinho, deita a cabecinha assim, encosta a folhinha carinha e vai levando, né? Conforta, não conforta? Um baile desse aí acontece tudo. De bom, né? Tudo de bom na vida. Porque quando você tá no baile, você lembra de alguma coisa? Não lembra nada. Lembra que você quer dançar. Tocou, dependendo da música, você fala, eu quero sair com fulana. E com ela você vai se sentir melhor. Então dança com ela, você marcou. Bonitinho da Silva. E até o baile hoje é uma questão, não é só baile para dançar, né? O que a gente vê no baile hoje? Hoje o baile pra gente é o reencontro, né? O encontro dos amigos, aqueles que se foram, né? E aí você encontra lá cara que trabalha aí numa indústria, que é um simples operário, a um médico, a um escritor. Então são pessoas nossas que foram para fora, venceram, mas não esquecem são as origens, né? Então o baile marca muito pra gente, né? O baile é uma referência muito forte para a comunidade negra de Araraquara. Eu assim, né? Eu vejo o baile como um quilombo de Palmares, né? Toda a resistência que teve no quilombo do Palmares, eu acho que existe no baile do Carmo. E acho que assim, Zumbi tá muito feliz, né? Só tem coisa boa em baile. É o momento melhor da vida de qualquer pessoa. Você esquece tudo. O flerto de uma cidade, o flerto de outra cidade. Isso dá para viver muito, meu. Isso dá para viver muito mesmo. Beijo pra vocês. Até ano que vem. Ano que vem, dona Liberalina.